Tá ficando chique ou não tá? Primeira coisa. Olha quem tá aqui. Nós estamos tipo William Bonner e Fátima Bernardes, só ABC. Você já conhece? Ju, tô feliz. Tá feliz? Tô feliz, obrigada, Caio. Mais uma vez. Já começa a ficar vermelho. Eu tava no começo, tipo assim, já começa. Gente, meu Deus do céu. Mas com certeza eu acho que você vai acrescentar muito no papo. Eu acho que a gente vai ter uma experiência muito legal, porque eu sei que por muitas vezes, nos episódios que a gente lançou nessa bateria que passou, você pensou em coisas que depois passou, você falou, não vou falar agora não, né? E agora desde o começo. Agora já vai falar e vai mandar um abraço. Papo o tempo inteiro. Porém é boa, né? Deixa eu falar pra você um negócio. Estamos recebendo pessoas muito especiais aqui hoje. Hoje teremos música nesse negócio. Está com a gente hoje? Marigu! Tô muito feliz, gente. Obrigado, gente. Obrigada pelo convite. Primeiro podcast, hein? Primeiro? Primeiro. Ah, a gente tem que fazer alguma vinheta, alguma coisa de brincadeira, tipo assim, primeiro podcast dela! Que é muito legal. E, às vezes a gente fica com um monte de coisa na cabeça e é a gente sendo a gente. Sim. É verdade. É o papo que a gente tava Tô tendo. nervosa, né? Tá nervosa? Ah, eu tô... Depois passa. É, né? Mari. Então... Primeiro que o Caio me chamou, eu tava, nossa, tremendo. Você vai ver, tô gostoso. E aí você não quer parar, né, Caio? Eu tô concordando, eu só concordo com você. Pega, tô falando pra vocês. Realmente é isso, porque a gente fica numa tensão, porque a gente vai falar se tá certo ou tá errado, se fala ou não fala. Na verdade, é a gente sendo a gente, né? Não, E falando do que a bem gente por aí. gosta, né? É que, na verdade, o Gu vem me entender. Eu sou muito estabanada, gente. Então, vamos conseguir tirar as coisas aqui, pelo amor de Deus. Exatamente, Vamos guardar esse negócio aqui atrás. Não é por nada, mas Não, mas rolamento da recomendável. 7 não. Já começa a quebrar alguma coisa, tá ligado? Antes de mais nada, antes de a gente entrar, eu quero ouvir quem. Assim, vamos falar pro pessoal quem é Marigu, o trabalho. A gente sabe que tá no ramo do casamento, mas as pessoas. Tá vendo um casal bonito aqui. Eu quero que vocês conheçam mais sobre isso. Obrigado. Mas antes disso, eu preciso dizer onde estamos. Certo? Ah, verdade. Sem dúvida. Vocês estão num dos espaços mais bonitos e híbridos de São Caetano. Por quê? Oh, caramba, eu tô. Olha, pegou mais. Chique, hein? Cadê a Marcela? Que a Marcela tem que ouvir eu falando isso, porque eu já tô mandando muito bem, tá de cara já. Porque assim, é um espaço que a gente começou a montar tudo de dia e era muito bonito. Tá ficando à noite e continua bonito. Sim. E isso é muito legal, porque tem noivo que fala, eu queria fazer de dia, mas queria uma festa à noite. Você pode dizer mais do que todo mundo aqui, né? É verdade. E aqui proporciona isso. Então você que está assistindo a gente vai ter acesso a muitos vídeos, muito conteúdo daqui para entender por que viemos parar aqui. Porque acreditamos também que aqui você pode ter um evento muito bom. Por quê? Porque aqui você tem uma estrutura legal de cozinha, um espaço aberto muito bom, um espaço rústico que muita gente gosta. Né? Aqui você tem um lugar onde todo mundo fica no mesmo nível, entre várias outras coisas. Sim. Todo mundo entra várias vezes hoje, né? Gringo. Internacional. Mas é isso, ó, segue o Alameda 7, conheçam mais, porque vale a pena de verdade. Agora que eu já falei muito bem de onde estamos, por favor, apresente quem vocês são. Começa? Começamos. Bom, nós somos o Marigu, voz e violão para casamento. Mas antes de tudo, somos casados. Somos casados. Isso aí, eu não sei se ela achou fofo, eu sei que foi uma bronca. Não pode Você esquecer desse detalhe, esqueceu né? de falar uma Esse coisa. detalhe. Já foi a primeira. E temos uma filha, então, Sim. para não esquecer, Tô certo, né? É isso temos mesmo. a Alice, de 1 ano e 2 meses, que acompanha nosso projeto desde o início. Pois é verdade. Mas eu e o Gu, a gente já se conhece. Na verdade, a gente faz música juntos até mesmo antes de namorar, de ter um relacionamento. A música uniu vocês? A música uniu a gente de certa forma. certa forma. A gente fazia parte da mesma igreja, desde pequenininho, então a gente se conhece há mais de 20 anos. E é aquele negócio, né? A gente se olhava e tal, mas não tinha um contato. A gente convivia no mesmo espaço, mas a gente não Sei bem. interagia muito, né? A gente só convivia no mesmo lugar. Aí a gente começou a conversar quando a Mari tinha acho que 17, 16 anos. Por aí, A gente tem- que foi quando eu entrei na banda de jovens da igreja. Então, de certa forma, a banda, né, e a música uniu a gente. Porque E foi eu tocava daí... nessa banda. E o Gu Foi aí nessa que a gente época fala. tocava guitarra, porque hoje ele Tocava toca guitarra. violão, né? A gente acaba utilizando o violão como base da... Então, em Do partes, Marigu. a música realmente uniu a gente. Embora a gente estivesse no mesmo ambiente, a gente não tinha muita troca. E aí, a partir Começou da aproximando até que A vocês partir entenderam da que fazer música, junto era melhor. Exatamente. Que louco. E a gente já começou a fazer música juntos já desde o início, desde o primeiro ano.
A princípio foi mais hobby, uma coisa mais Solto. Quando a gente tava descontraída. junto em casa, pegava o violão, fazia uma versão. Eu fazia faculdade na época, sou formada em arquitetura, e o Gu, na época, estava ainda trabalhando com e-commerce. e-commerce. Eu estava tentando lembrar que foi. Com e-commerce. Eu trabalhei mais de Porque 10 anos trabalhou com bastante, e-commerce. né? Mas acabou saindo do e-commerce, depois foi para loteria, que a gente vai falar um pouquinho sobre Pra onde? isso. Pra luthieria. É, Ah, luthieria, boa. Luthieria, Quem não sabe é quem faz os instrumentos. né? Exato. Isso. É. E aí a gente começou desde o primeiro ano já a criar música juntos. Então, o voz e violão veio muito naturalmente. Por conta do violão, por mais que eu conheci o Gu tocando guitarra, o violão foi o primeiro instrumento dele. E o meu também. Então, era muito familiar a gente pegar o violão ali e criar composição ou fazer algum arranjo. A gente iniciou com música nacional, fazendo músicas... Acabava pendendo mais pro romântico, mas ainda fora, não pensando o lance No universo ainda de casamento, no né? universo de casamento. A ideia era realmente lançar... A gente tocava músicas que a gente gostava e tinha muito a ver, né, com esse universo. Aqui, hoje, pensando, realmente tinham muito a ver. Mas eram músicas que a gente curtia, gostava, tinham essa pegada de romântico, intimista e tal. E eu lembro bem que a primeira música que fez a gente despertar, assim, pra nossa, que legal, as pessoas gostam, né, da nossa música, daquilo que a gente tá fazendo aqui, foi quando a gente lançou um arranjo de uma música do Skank. E as pessoas começaram a conhecer esse cover e até não sabiam que era do Skank. A gente colocava ali, mas começavam a perguntar se era Porque a autoral. versão vocês conseguiram desconectar, mesmo sendo uma versão, colocar tanta identidade que as pessoas Sim. conseguiram. Isso Começaram é a muito se louco. identificar E era com a um- nossa versão. Era mais um lado B, assim, do Skank. Ainda não tava tão... Eles chegaram até colocar na rádio, mas eu acho que não foi uma música que embarcou tanto quanto outras deles. Qual Eles era? nem- Que eu tô curioso. Esquecimento. Esquecimento. Ah, agora. Ah, eu não sei. Não, Ele né? caiu no esquecimento. esquecimento. Caiu. Agora eles vão ter que cantar um pouquinho pra gente... Agora que essa piada agora eu já me perdi. Nossa, Eu não se sei que você falar música pra é. eu começar, nem... Ah, lá, vai mais. Esqueceu. Eu no Japão, Já? no Jalapão, no Jaraguá, ou na Guiné. Ah, eu De sei. charrete ou caminhão, de barco ou Ah, agora caminhão foi. da Ah, não esqueci não. Não esquecimento não tá sendo. Ela chegou até a tocar na rádio, mas não foi só uma música que estourou como outras deles, eu né? sei. Mas Essa foi a primeira música que colocou vocês no cenário do casamento pros noivos. nem foi no cenário de casamento, mas que a gente começou a perceber que a gente poderia criar outras músicas com a nossa identidade que a galera tava gostando, sabe? Impulsionou muito, a música teve muita visualização, muito rápido. Até porque a gente postou no SoundCloud, que era um... A plataforma é Uma muito boa pra plataforma expansão. pequena, É muito boa. Mas na época, eu acho que era 2013, talvez 12. 2012. Não era tão difundida, tal. Era mais pra galera que trabalhava com música. Mas acho que o autoral no SoundCloud ele funcionava melhor naquela época. funcionava. Eu digo, Exato. eu tô falando que era muito boa exatamente pensando lá atrás. Exato. Hoje eu não sei nem como. Não sei nem como não sei tá como hoje em dizer dia. o que ela representa hoje. É. É uma plataforma muito boa para podcast. Quando eu comecei o podcast, era a plataforma que dava mais expansão Pois também, é. há 4 anos atrás. Olha, Então, eu acho que e lá era um cenário que você chamava muito de autoral. sim, Sacou? e essa era a ideia, na verdade. A gente começou com versões pra gente, na verdade, ir se acostumando um pouco com a plataforma. E eu lembro que bateu bastante visualização, e não só as visualizações, mas as pessoas comentando e pedindo músicas novas. Então, Que legal. Rolou identificação, uma né? identificação. E aí foi quando o Gu pensou em migrar a gente pro YouTube. Então a gente abriu o canal do YouTube para as pessoas começarem a conhecer mais o nosso rosto, porque até então era mais áudio, né? E foi quando a gente Era migrou. uma plataforma que a gente postava as músicas pros amigos, praticamente familiares e amigos, né? Que curtiam o som e tal. E de repente essa música acho que bateu 100 mil visualizações, não é nem um número extremamente No YouTube? expressivo. No No SoundCloud. Poxa, Aí a gente Mas foi falou, poxa, rápido e a pô, gente é um achou. número 100 mil? 100 mil. Pô, Aí a velho. gente falou, nossa, Significativo. que legal, as pessoas estão gostando mesmo. Aí que eu comecei a pensar, falei, se a gente for para uma plataforma mais democrática como o YouTube, que, roda em qualquer plataforma que você quiser pensar, na sua TV, no celular, no computador, qualquer lugar funciona. Todo mundo tem acesso. Pra você, sabe, difundir isso aí é muito melhor. Então pensei, vou tentar jogar pra lá, só que aí precisaria ter vídeo. Aí que a gente começou a entrar numa outra batalha, que foi a Vídeo é um gente problema. aparecer. Foto e vídeo é um problema. É complicado. Né, Rodrigo? E quem vê a gente hoje não imagina, mas a gente
sem dúvida nenhuma, eu posso parecer tímida aqui, mas eu era muito mais. Então, assim, eu era muito mais travada. Você não me parece tímida. Engraçado. Eu não sei se é Não é porque a mais. gente tá falando de uma coisa que você tem muita autoridade, muito domínio, de autoridade. Não, mas eu posso te falar. A Mari mudou bastante. Eu mudei muito. Na verdade, a música vai ser bonita agora, vai ser tocante. Poético, vai poético. Vai ser- Olha essa trilha agora, ó. Meu Deus. Agora com o Mari. Mas de verdade, eu sempre falo pro Gu que eu me redescobri, porque quando eu era pequena, até o lance de cantar, assim, sempre me colocavam ali pra cantar. Desde pequena, na verdade, a minha mãe já me colocou em aula de canto, participei de coral, sempre foi minha paixão. Mas eu tinha esse bloqueio. E aí, com o Marigu, eu comecei a me descobrir, eu comecei a entender que não, esse contato, na verdade, é o que me fazia soltar, é o que realmente fazia eu Realizava. conhecer pessoas. Hoje, ele falava muito comigo, né, no começo, as pessoas querem falar com você, as pessoas querem entender, né? Se sentir próximas, né? E foi quando eu comecei a realmente me liberar, assim, sabe? Não, vou realmente entrar ali e entender. E sem dúvida nenhuma, eu acho que se eu for fazer uma leitura sobre mim, eu não sou tímida. Eu não sou tímida mesmo. Eu realmente tinha algum bloqueio naquela época, talvez por não entender algumas coisas e destravou, Olha, liberou. de verdade, você falando isso, Mai, é muito louco, sabe por quê? Porque isso acontece muito nos casamentos. A pessoa, eu digo uma noiva, a Juliana agora vai me entender muito. Porque assim, a noiva, eu conversei eu tô falando isso porque na última semana eu conversei com uma noiva. E ela veio falando assim, mas eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu gosto disso, mas é porque ela não se sentia à vontade naquilo que realmente é pra ela. Faz todo sentido. Sim. Sacou? E aí ela começa por exemplo, hoje você tá, eu tô usando isso como entrada para esse assunto, e não é nem o que a gente vai falar hoje. Mas é muito louco porque você fala assim para mim, eu me considero tímida, mas eu tô tão à vontade, me sentindo tão no meu ambiente, que eu consigo isso me soltar mesmo. e falar. É isso mesmo. Esse é o casamento ideal. Sacou? É isso. Não adianta uma noiva querer se sentir à vontade naquilo que ela não montou de acordo com o que é dela. E isso também fala de estilo musical. Por exemplo, a gente está num Totalmente. lugar que você consegue casar de dia, no claro, e uma noite. Aí tá uma questão que eu comecei a entender também em mim e eu acabo repassando para todas as noivas. É muito legal quando chega algum casal para mim e fala: ai, Mari, eu encontrei vocês e eu escolhi vocês por conta do seu timbre de voz. Isso me faz me desbloqueia uma área assim que eu lembro. Bem, a gente cresceu na igreja gospel, sempre as regiões eram lá em cima, tal, gritando. Eu nunca fui dessa região vocal. Eu sempre fui mais pro suave, eu tenho a minha tonalidade ali. Quando a gente trouxe para casamento, os arranjos pendiam mais pro meu timbre de voz. Entendi. E aí eu Sensacional. ouvi isso das noivas, eu falei, nossa, eu me encontrei até vocalmente. Então, porque é isso, não adianta eu querer cantar um estilo samba, rock, não faz parte do meu timbre, né? E eu A gente até tava... faz umas adaptações ali, né, de alguma coisa pra... Mas a gente acaba adaptando, então traz muito a Mas nossa... isso é muito ruim para vocês no dia da apresentação, né? Era uma coisa que eu estava pensando, assim, no que conversar com vocês nesse momento. Porque eu sinto muito, quando a gente está junto com alguma banda, com uma dupla, o problema que tem quando vocês são pegos de surpresa, que chega um convidado e fala assim, toca uma música sertaneja. Meu Deus. Cara, tipo, não tem nada a ver com o estilo daquele, né, do Filho, pessoal que manda tá... ouvir o Mike. Então, assim, E é muito importante com que vocês tenham a ver com o que os noivos pediram, para que não pegue vocês de surpresa, né? Sim. E seja o casamento ideal, entender qual é o estilo que vocês Acontecem estão tocando. muitos pedidos inusitados, Eu assim, imagino. principalmente por parte dos noivos, né? Eles têm alguns sonhos, às vezes. E até por conta da gente ir pra cerimônia, isso não acontece tanto, Então, né? Vocês fazem mais cerimônia. A gente faz festa, mais cerimônia. durante a festa, vocês têm esse produto, esse serviço durante a festa também? A gente tem. Pode falar. Você é um coral? Vocês estão ensaiando ou não? Meu filho disse que queria falar três. Dix. Eu sou um pouquinho mais antigo. Vamos ver, gente. A gente vai responder pra vocês. Ó. 1, 2. Na verdade, assim, a gente tem o serviço do coquetel, né? Depois da cerimônia e tal. O que eu ia comentar é o seguinte. Acontecem os pedidos inusitados, mas com relação ao repertório em si,
a gente tem uma certa blindagem, vou chamar assim, porque tá tudo combinado com o casal. Então, a gente passa para eles uma lista de repertório que a gente já tem arranjo criado, mas E mesmo que for um sertanejo, por exemplo, qual deu o exemplo, a gente já vai ter se estruturado para tocar a gente ali já na tem uma versão Marigu da música, entendeu? Então, a gente sempre traz para essa pegada, a gente nunca vai para a pegada da música. Acho que isso também é um diferencial. Eu acho importante, na nossa conversa, a gente deixar alguns pontos. Eu gosto muito de deixar pontos do assunto, até para a noiva anotar, sabe? Ela conseguir extrair. Às vezes ela tá chegando agora no cenário do casamento e ela não a gente está brincando aqui de que a gente está falando, que a gente entrou até sobre a identidade da noiva. Mas, cara, o primeiro ponto é exatamente sobre isso, né? Se não for da sua identidade, se não for do seu jeito, se não tiver a ver com você, a primeira sensação que você vai ter é de não se sentir à vontade. Então vale pesquisar. E eu tô falando isso porque seja fotógrafo, assessoria, música, vale você pesquisar. Eu queria o Caio, mas às vezes você conversar com o Caio, não é o fotógrafo que você quer. Olha lá, não é? Rodrigo vendo no celular. Aí às vezes você vai ver a música e o time. Não, mas a Marigu fizeram meus primos, eles são muito legais. Eles vão continuar sendo legais se eles não forem no seu casamento. Seria ótimo se fossem em todos, identidade em todos, seria. Mas é importante a noiva ter uma identidade. Por quê? Deixa vocês mais à vontade. Sim, totalmente. E ela se sente melhor, Totalmente. porque tem a ver com ela. E sabe o produto que vai ser entregue ali? E até a questão, para complementar um pouco do que o Gu estava falando, da gente fazer a festa, a gente faz a parte da festa, mas a gente sempre atua mais ali naquela parte de jantar, ou se for um almoço ali no momento do almoço, mas a gente nunca vai para aquela parte C do casamento, que é a parte de agitar e tudo mais, porque acaba não entrando na questão do arranjo. E são nesses momentos que eu acho que o pessoal já está um pouco mais alterado, que daí já acaba pedindo mais alterado. Então os pedidos não nada a ver. Nossa, nada a ver. Até eu já pedi música para brincadeira, tô brincando. Nossa, Caio, não faça isso, coitado. É porque tava animado, eu falei, vamos pedir uma aqui pra você. Porque pro DJ você pede, né? Se o cara não tá lá, ele Sim, baixa a música na sim. hora e toca. Agora, assim, você música ao vivo, gente, não é quem sabe faz ao vivo. Não é bem assim, Não é bem gente. assim. Não é. Com banda é bem difícil. O que eu não consigo dizer não é pra criança. Então, se a criança chega aqui pra mim, eu já olho pro Gu e falo, Ela quer essa Ah, bom saber, vou mandar meus filhos, né? Falar, Marigu, vai, João, vem cá. Vai lá. Mas assim, mesmo de tudo isso que a gente falou e tudo mais, às vezes acontecem os pedidos que são inusitados, porque a noiva sonha com esse timbre de voz, sonha com esse estilo no casamento. Mas tá fora do seu repertório. Algumas músicas estão fora do repertório, Sim. até mesmo. No dia, assim, mas você tá falando no com dia. isso a gente trouxe grandes surpresas. Aí tiveram grandes surpresas e a gente tem umas muito legais. Sério assim, mesmo, de né? verdade. Acho que a noiva, muita gente que tá ouvindo a gente conhece vocês, tenho certeza disso. Mas esse negócio de o timbre, o timbre. O timbre é o tom, é a forma da voz da Mari e do Gu. Podia, né? Tem que tocar uma música pra gente. O que vocês acham? Fechou. Pode ser? Vamos? Pode ser. Eu gosto de gente que toca. ferramenta assim, tá eu aqui. gosto. Aí, A opa! ferramenta. Mari, só puxa um pouquinho a câmera assim, ó. Opa! Aí, ó. Isso. Fechou? Pra ver meu ótimo. rosto? Foi? Golaço. Ó, me preparei pra vocês, hein? Ó. Vai de música autoral? Vamos. Bora. Oba! Esse Deixa eu foi sair um pouco apresentador, esse aí foi apresentador, esse aí foi. Calma, você já chegou aqui. Muitos passos, muito amor. Os detalhes que sonhou. Alma, planos individuais, algo sobrenatural, do singular no plural. Andar, dançar, conforme o som que tocar, jamais parar. Contigo eu vou
Geral, geral. Que gostoso, velho. Delícia. Agora eu entendi o nome do timbre. Que gostoso, que calma. E a interpretação absurda também, né? Muito boa. Ah, Tipo assim, é esse lance de e você essa pôr a música música no- específica é um pouco mais, né? Bate forte. Porque autoral de você. É É, autoral. nossa, autoral. E a Inclusive fala do universo de casamento, da nossa experiência com casamento, do gente, e nosso do próprio nosso casamento. Sabe o que ouvir essa música é muito legal. Falando dessa sensação que traz pro ambiente, né? E como a música tem esse poder de trazer a consciência. Olha, tô até mais calmo. Calma. Como chama? Qual é o nome da música? Muitos Muitos passos. passos. A Muito gente foi a primeira música e engraçado você ter falado isso porque é um dos comentários que mais A gente Traz recebe, calma. assim, é as a pessoas falam questão isso. de trazer calma. É porque a forma dinâmica faz você prestar atenção no que você está com o convite da música. Mas eu já né? tive a oportunidade de ver vocês tocando e traz calma. Ah, Todas. Que legal. As vezes que eu vi, é impressionante, assim, é um ambiente, assim, você fica leve. É muito bom. Eu já Que você massa. começa as 4 músicas, o episódio vai ficar só uma live session. Ai, é gostoso ao ouvido, assim, nossa, é uma delícia. E agrada demais. muito meu estilo de música também. Sou suspeita pra falar, né? Porque eu adoro. E sabe o que eu acho legal? A gente está no espaço, né, no Alameda 7, que permite essa dinâmica sim. de um ambiente do calmo Sim. pro lance de uma balada. Eu acho que aqui comporta. Super. Para vocês, na verdade, eu acho que não é nem, eu sempre gosto de tentar trazer uma pergunta, até mesmo já querendo levar para um lugar que a gente sabe que tem um problema, que um certo casamento é um problema. Porque a noiva, às vezes, ela sabe o que ela quer, mas às vezes por um ajuste não casa direitinho. Por exemplo, esse tipo de música, por exemplo, à noite ele super funciona. Mas qual é o maior número de casamentos que vocês fazem? É de dia ou noite ou não tem? Ai, é difícil. Em um período, a gente notou que era muito presente a questão do ar livre e tudo mais, né? E na parte ali do pôr do sol. Mas faz mais ou menos pós-pandemia ali, a gente notou que Generalizou. A gente toca em todos os ambientes. a gente Igreja, lugar fechado, lugar É porque, aberto. pensa numa mesa assim, lá é de dia, seria muito legal. Não, tanto dia quanto à noite, sendo, por exemplo, Funcionaria. vocês Funcionaria. A gente já tocou em ambos os cenários aqui, foram incríveis. E eu acho que é muito a questão do ambiente. Então, assim, por exemplo, a gente está num espaço relativamente fechado, mas ele tem um ar de uma música acústica que se encaixa super bem. Então, eu acabo sempre repassando isso pro casal e eu sinto muito isso. A gente já fez muita igreja. Igreja católica até. Então, que às vezes vão esperar uma orquestra e tudo mais. E contratou voz e violão, mas porque a proposta do casal ali foi um casamento mais Eu acho que o segredo tá aí, mais na proposta do casal, assim, o que eles porque a estão identidade buscando. conduza um todo, né? É, Sim. tô falando, quando não é que tem que funcionar de dia ou à noite, mas a combinação de dois fatores híbridos, É né? isso. Por exemplo, Exato. tem fotógrafos que preferem fotografar de dia, outros de noite, Sim. vão onde tiver que ir, mas é esse casamento. Então, você consegue pegar um lugar híbrido e ter uma música híbrida Consegue. no sentido de combinar com o ambiente e abraçar, dar sensações. Porque Exato. é experiência, não adianta. Não é só nossa, eu vou cantar uma música que eu gosto, mas é o que a gente falou. Eu tive calma não só pela letra, porque eu não conhecia a letra. Eu fui conhecendo a letra, a música foi andando. Eu tive calma pela experiência, pela proposta, pela produção, pela forma desde o não lembro. Já falei, porque é a experiência. Então, assim, às vezes as noivas estão ouvindo a gente e começa a querer padronizar o que pode ser híbrido, né? Porque ela quer... Totalmente. Não, mas aquele espaço só à noite. Não, você já parou para pensar o quanto você pode compor com um time que funciona tanto de dia quanto à noite? E é uma coisa muito legal, assim, que a gente tem... Depois, com certeza, vocês já tiveram essa experiência também, por terem atuado e atuar no casamento, de, às vezes, noivas planejarem a partir do nosso trabalho. Isso é muito legal. Já aconteceu muito isso e às vezes a gente se pega olhando e fala, nossa, que legal, né? Faz pouco tempo que a gente fez um casamento, foi longe até, foi São José do Rio Preto? São José do Rio Preto. Foram 6 horas de carro e aí a noiva, quando entrou em contato, ela falou, Mari, eu nem tinha o sonho de casar, mas
por ouvir uma música, começa a realmente entrar no universo do casamento e E pensar, ela não, mas achou a peraí. nossa música, tipo, no TikTok, bem random, assim, sabe? Apareceu pra ela, ela pulou ouviu, pra ela. Loucura, bateu com ela decidiu casar. Ai, que loucura. E ela contou essa história pra gente e a gente ficou de cara, né? Ah, então eu vou pôr a música dentro do meu Instagram. Né? Vamos pôr todo mundo a música do Marigu, né? Deixar ela rodando. E aí é um mar de gente casando agora. Vamos pôr. Seria Mas é massa. muito louco. É muito doido isso, porque daí a gente começa a notar o quanto isso vai expandindo mesmo, Sim. né? A gente não tem muito A gente não controle. consegue mensurar. E quando a gente chega lá, não importa a questão do espaço, por exemplo. Ela vai acabar planejando o casamento dela a partir de uma música que ela ouviu. No nosso caso específico, tem uma questão, na foto tem essa questão também, quando o fotógrafo fala, só prefiro fazer de dia, porque de repente ele montou um equipamento que seja mais Sim, preparado para o dia, né? À então. noite não vai atender e tal. No nosso caso, o nosso equipamento também tem essa forma híbrida. Junto com o nosso técnico de som, que é a pessoa vocês que levam- acompanha a vocês gente. levam. Ele tem que Boa. estar com a gente, porque... Dinheiro de áudio. Ele é o Não, eu nosso- falo que ele é nosso- o E do Marigu, sem é o dúvida nosso nenhuma. E de engenheiro. Ai, eu bati, ó, Você não desculpa. pode bater, mano. Não acredito. Vai, cancela tudo. Assim. Vamos ter que ir embora agora. Mas a gente brinca que o E do Marigu é o engenheiro de som, que é o Que acompanha nosso vocês. técnico. Ele é o nosso ouvido para frente do PA, né? Que a gente não ouve o que está saindo lá para fora. Então, ele vai conseguir identificar o que precisa no ambiente. Se vai precisar de mais agudo, mais grave, mais reverb, menos reverb, tudo isso. Ele faz esse controle e a gente acaba conseguindo entregar em qualquer ambiente, Que né? é inacreditável, assim, quem mexe com um pouco de equalização de som, o quanto um espaço fechado, uma igreja, por exemplo, é um tipo de sonorização, e se a gente for tentar copiar essa sonorização Não, para outro não dá. lugar, Não dá. vai gerar uma microfonia, não vai ser outro som. Então, assim, o quão isso é importante, né? Então, Eu acho que uma coisa que vocês falaram que eu gosto muito de iluminar algumas coisas no caso nos episódios, que às vezes as noivas elas lutam muito e acabam não fazendo por não ter tempo de percepção. Então, por exemplo, às vezes muda, a gente está num trecho do espaço, converte, traz uma experiência. A gente tem lugares rústicos que trazem outra experiência. A gente tem espaços que são terracota, que traz outra experiência. O espaço uma forma de você também, aqui no Alameda 7, fazer o evento de forma, dividir esse evento que vai trazer outra experiência. Verdade. verdade. A noiva, se ela conseguir parar para pensar na escolha do repertório, ela consegue perceber as experiências Muito. musicalmente que vai acontecer. A noiva consegue. Tô com o telefone, pessoal, mas já vai continuar. A noiva consegue musicalmente gerar uma experiência. Por Exato. exemplo, imagina. A noiva tem é uma noiva mais tranquila, é uma noiva mais que se conecta com as pessoas, aquele casamento que ela fez para um número de pessoas restrito. Imagina uma música dessa. Termina todo mundo assim, ai, meu Deus, é amigo mesmo, cara. E acontece um fenômeno muito curioso, porque a gente permite que os casais escolham todas as músicas da cerimônia, mesmo que não sejam músicas do nosso repertório. Então, eles podem Aí Aí adicionar vocês tiram, se for e a o gente caso. faz o Ai, que legal. arranjo para cada cerimônia. Isso é muito interessante porque os convidados sabem quando foi a noiva que escolheu a música, quando foi o noivo que escolheu a música. Chegam pra gente e falam, nossa, aquela música ficou legal, certeza que foi o noivo, a noiva que escolheu. E Não, pra e a é gente muito puxa muito do noivo, né? Porque tem muito disso também. A gente fala que 98% os noivos às vezes. Não, eu permito A gente ela falou isso escolher. no episódio, né, Caio? Que é a participação do noivo. Sim. É sempre a noiva que toma a frente, né? E eu é brinco, eu legal. falo pro meu marido, eu falo, quando eu casei, eu falei, pelo menos a sua música você pode escolher? Porque fui uma assessora casando. Tudo bem, foi há 13, vai fazer 13 anos que eu casei. Eu já trabalhava com isso. Eu falei, Tá vindo uma renovação aí. não, eu renovei. Não, e os 15? 15, calma. Já meu cartão pra você. Eu deixei, eu falei, a sua música de entrada, pelo menos você vai escolher, meu amigo. Porque não dá, né? Tudo A gente tem muito essa troca com o noivo, porque música é uma das coisas que a gente tem mais participação do noivo. Que animal. Então, eu puxo mais deles também, porque é importantíssimo. Bem, dentro de uma cerimônia, a gente tem ali de 10 a 15 músicas, né? Então, tem gente que pensa que a gente só vai tocar 5. Às vezes tem casal que senta e fala assim, são só 5, né? Eu falo, não, a gente tem muito mais músicas aí. E aí sim o noivo se desperta a escolher também colocar o dedo. Então, fica um repertório super versátil, né? Muito, muito. Eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém tá querendo. O quê? Vamos ter que encerrar. Esse aqui é o Jô Soares. Não. Gente, por que eu vou fazer isso? Tem muita coisa que a gente já conversou aqui, muito importante. É um convite para você que estava assistindo a
assistir de novo, e de novo, e de novo. E eu acredito que cada vez que você assistir esse episódio, você vai conseguir perceber, ter percepção de coisas muito importantes. Eu quero convidar vocês para parar para pensar em vocês. Eu acho que é o grande lance desse episódio. Gerar essa experiência, trazer pessoas que acrescentam nisso, pessoas que fazem do seu evento, não um evento que a pessoa simplesmente só vai para te ver de noivo, mas que ela entenda quem é você de noivo e noiva, saca? Que ela consiga ter a percepção que ela foi no casamento de alguém que ela ama muito e que aquele casamento tem a ver com a pessoa. Juliana, faça suas considerações finais também, porque já vamos encerrando aí. Marigu, obrigada. Obrigada, Um papo gente. delicioso. Nossa, eu adoro ficaria- música, adoro o som de vocês. Obrigado. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada de novo, Caio, pelo Mas é parça agora. convite. É nóis, Fátima Bernardes. Tamo junto. Mário, obrigado. Faça suas considerações também. Gente, primeiro que eu ficaria horas aqui, Delícia. né? A tímida ficaria horas aqui agora, pessoal. Não, mas de verdade, que loucura, passa muito rápido mesmo. Mas foi muito gostoso essa troca. Eu imaginei já que a conversa, a gente sempre tenta, né, estruturar o que a gente vai falar, mas eu gosto quando o caminho vai para outro lugar. E a gente sentiu muito isso, então eu quero agradecer muito pelo convite e espero que todo mundo goste, né? Quer falar? Eu faço as palavras da Mário as minhas, né? Todo sentido. Eu juro que eu bati o olho no relógio que eu nem acreditei que já tinha ido. Foi muito rápido. Não, E sim. eu ficaria horas, como ela falou. Muito gostoso. Obrigado, gente, também por serem tão demais como vocês são. Muito legal. O ABC vai ter que aguentar nós, cara. Vai sim. Gente, muito obrigado. Eu quero deixar aqui todas as redes sociais. Juliana, a minha, Marigu, Alameda 7. Marcela, muito obrigado por estar aqui. É um prazer, porque é muito legal quando o lugar ele abraça o conteúdo. Sim. Então a gente não está vindo aqui para se desdobrar e inventar o que falar do espaço, sabe? Eu acho que não tem necessidade nenhuma disso. A gente está vindo aqui para simplesmente iluminar. Eu falo iluminar assim, na perspectiva de que as pessoas não estão conseguindo olhar aquilo. E fala assim: você já reparou que se você fizer uma cerimônia, ali é uma coisa, aqui é outra, olha, tem para cá. Conversa com a Marcela, que ela pode te a olhar outras. Tem umas paradas aqui, eu não sei se eu posso. Ô, eu não sei se eu posso contar. Mas e agora? Não, então não vou contar, não vou contar. Na dúvida, Fiquem por aí. Teremos um episódio com Marcela e você vai entender o que eu quis dizer agora e não pude falar. Mas é isso. A Alameda 7 pode te trazer coisas muito legais. E você que é um lugar rústico, híbrido, não podia bater. Volta, vem pra cá. Obrigado, gente. Tamo junto. Vamos terminar aqui tocando? vamos. Você é isso, eu quero ouvir mais. Não, mas tocando umas 5 músicas. Tô brincando, tô brincando. A gente pode tocar nossa outra música autoral. Boa, bora. Que inclusive a gente tava falando de leveza e tudo mais, a música chama Dia Leve. Dia leve. Ah, Eu vou fazer a parte que eu amo dessa música, tá? Tá. Eu vou mudar um pouco. Uma tarde no parque, família e amigos já beber. Dia perfeito, um açaí e uma água pra depois, para a gente perceber que só de em nós a alegria fez morada. Não deixe que nada trabalhe. De flores sobre a maldade, pois no fim é só assim. Para o dia ser feliz e leve.
Se você não compartilhar esse negócio agora com seus amigos, eu desisto. Obrigado, gente. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Tchau.